dos aprovados para o cargo de escrevente para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós temos aqui algumas cadeiras livres ainda. Não sei se aí em cima tem espaço ainda para alguém, para que vocês não fiquem de pé. Nós vamos primeiramente montar uma mesa aqui, né? Eu quero chamar o Roberto Angeli Neto, que é um dos organizadores dessa audiência pública, e também quero chamar a Bárbara Facina, por favor, que eles vão aqui ajudar na coordenação dos nossos trabalhos. Então, agora, dando início mesmo aqui à nossa audiência, eu gostaria de dizer como que vai funcionar a dinâmica. Nós vamos aqui fazer uma abertura oficial, com uma intervenção da Bárbara, com uma intervenção do Roberto, e em seguida nós vamos abrir a palavra para vocês falarem. Todos terão direito de se manifestar, fazendo críticas, considerações, fazendo sugestões, enfim, fazendo um relato da sua situação, a palavra que será franqueada a todos os presentes, né? Tem talvez algumas entidades presentes, farão uso também da palavra. E dizer o seguinte, que o que está acontecendo aqui com vocês, que prestaram o concurso no Tribunal de Justiça, vem acontecendo também com outros concursados, outros aprovados na Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, na área da Secretaria da Educação, na área da Fundação Casa, no metrô, que é uma estatal do governo estadual também, e na Sabesp. No Poder Executivo, o governador Alckmin, no ano passado, editou um decreto proibindo praticamente a chamada dos concursados, dos aprovados. Muita gente já tinha sido até chamada, pessoas já tinham escolhido as suas vagas, tinham feito exame médico e na hora de assumir a vaga veio o decreto e barrou a posse dessas pessoas nessas áreas. Tanto é que nós já realizamos algumas audiências públicas aqui, algumas foram parcialmente vitoriosas, em algumas nós conseguimos que o governo chamasse, na educação nós conseguimos que alguns servidores fossem chamados, no metrô também, foi uma audiência bem sucedida. Na segurança pública houve a chamada de alguns poucos, né? Não chamou todo mundo, chamou uma pequena parte dos concursados, delegados, escrivães, investigadores, peritos técnicos e fotógrafos técnicos também, peritos criminais. Então, a audiência pública é uma forma de pressão, de mobilização para dar visibilidade ao que vem acontecendo, porque a imprensa não divulga, né? Há hoje, para vocês entenderem, um movimento político no Brasil, sempre houve, mas agora, quando você tem uma crise econômica, há o famoso ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, ele penaliza, em primeiro lugar, o servidor público. É o primeiro afetado pela crise fiscal. Então, o Alckmin, no ano passado, ele editou 2 decretos, um proibindo a chamada dos concursados aprovados e um outro proibindo o reajuste salarial para os servidores em todo o Estado. Para vocês, então, e agora nós temos, para vocês saberem, até entender o contexto dessa luta que vocês estão travando. Há um projeto de lei tramitando do Congresso Nacional, PLP 257, que é um projeto inspirado aqui na gestão do Alckmin. Tanto é que o Alckmin é um dos principais articuladores pela aprovação imediata desse projeto, mas o projeto não é dele, ele é inspirado aqui, mas é da Dilma, é do PT, né, que tem a ver com o ajuste fiscal. É um projeto que está sendo discutido e tramitando em caráter de urgência na Câmara dos Deputados e pode ser votado a qualquer momento, que proíbe contratações, proíbe concursos públicos, proíbe reajustes salariais em todo o Brasil para os governos estaduais, porque o projeto ele versa sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União, o alongamento da dívida, o parcelamento dessa dívida com a União e com o BNDES. Só que em troca dessa negociação, os governos estaduais terão que fazer o ajuste fiscal, terão que implantar esse verdadeiro arroxo contra os servidores públicos. Então, haverá um congelamento dos reajustes, das promoções do quinquênio,
da licença-prêmio, da sexta parte, todas essas promoções que representam uma evolução na carreira dos servidores, todas elas serão congeladas por um prazo de 2 anos. Haverá o aumento do desconto da Previdência, hoje de SPPrev, de 11% para 14% para todos os servidores estaduais. Logicamente, vai incluir também os servidores do Judiciário. Então, esse é ajuste fiscal, é arroxo salarial, e eles querem que os servidores paguem a conta em primeiro lugar, depois a população usuária dos serviços públicos. Então, esse é o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, com urgência. Ele já está sendo debatido, e, como eu disse, ele pode ser votado a qualquer momento. Há uma ampla mobilização do Brasil contra ele, as entidades, sindicatos, centrais sindicais, os servidores estão mobilizados, os estaduais, né, em todo o Brasil. Porém, nós sabemos que a situação é difícil hoje, não sei se vai, né, com a questão do impeachment, isso aí fica meio no ar, mas qualquer governo que fique, se a Dilma permanecer no cargo, vai ter o ajuste fiscal, se ela sair, vai ter o ajuste fiscal também. O ajuste virá em qualquer cenário, até porque o projeto é dela, né? E mesmo ela já a um passo de sair, não teve a dignidade de retirar o projeto, né? Eu já fiz um apelo aqui para a bancada do PT, falei, olha, é um absurdo que o PT tenha apresentado esse projeto contra os servidores, né? E tem muito servidor defendendo contra o impeachment, mas ela teria que minimamente, já que ela vai sair, dificilmente ela permanece no Senado, ela não tem a mínima chance de permanecer, ela pelo menos retirasse o projeto, esse PLP número 257. Mas aí é outra luta, só para vocês entenderem o contexto em que nós estamos vivendo. E o TJ também entrou nessa de não chamar os aprovados. Foram 2 concursos, um em 2014, um em 2015, vocês foram aprovados e aprovadas, estudaram, se dedicaram, não é um concurso fácil, tem que estudar muito. Aliás, hoje qualquer concurso público é difícil de você entrar. E foi criada uma expectativa, muita gente aqui largou empregos, né, largou outras oportunidades e se dedicou de corpo e alma a essa prova. E vocês foram aprovados, têm um direito garantido que não está sendo cumprido aí. Então, o objetivo da audiência pública é de pressão, é fazer pressão em cima do Tribunal de Justiça. Eu queria propor o seguinte, está tendo uma sessão agora, aqui no plenário, do outro lado do corredor, na verdade, no plenário Juscelino. Então, a ideia é que, ao término, a gente tenta terminar antes das 19 horas, a nossa audiência, e a gente vai para lá com as faixas, para que todos os deputados vejam vocês, para que eles também possam ajudar a pressionar o Tribunal de Justiça, o novo presidente que assumiu, né, o Paulo Dimas, para que ele faça a chamada, porque eles dizem, não tem recursos. Tem recursos, a questão é a prioridade, para onde que vai o recurso, né? Então, essa é uma colocação que nós estamos fazendo. Os servidores da ativa estão reclamando que estão com uma sobrecarga de trabalho, há um déficit, como eu disse, de 15 mil servidores, 15 mil é muita gente, então tem muito espaço, tem muitos cargos vagos, os servidores estão se aposentando, tem muita licença médica, licença saúde, muita gente tirando licença, muita gente pedindo exoneração, muita gente já pediu e foi para a Justiça Federal, para outras secretarias. Então, tem muito espaço a ser ocupado, muitos cargos vagos no Tribunal de Justiça. Entenderam? Então, não há nenhum motivo para que o TJ não faça a chamada dos aprovados. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho. No final, nós vamos fazer encaminhamentos aqui, não vai parar na audiência pública, ela não será em vão. Quero registrar que ela está sendo gravada, a audiência pública, que pela TV Assembleia, TV Alesp, está sendo transmitida ao vivo pela TV Web, haverá também a publicação de uma matéria no Diário Oficial, e nós vamos, ao término, encaminhar as cópias para o presidente do Tribunal de Justiça, pedindo a ele que faça a imediata chamada dos aprovados nos 2 concursos, 2014 e 2015. Então, vou passar rapidamente aqui a palavra, primeiramente para o Roberto, depois para a Bárbara. Ou para a Bárbara primeiro? Bárbara primeiro, então. Depois a gente abre para vocês falarem. Boa tarde.
A gente vai fazer uma apresentação do que, o que a gente está passando nesse momento, a situação do tribunal, por alguns dados que nós coletamos. Primeiro, é importante que estamos aqui para conseguir a realização das nomeações gerais, o concurso de 2014 e 2015, e também buscar um compromisso do tribunal para a prorrogação do concurso do interior, que ocorreu em 2015. De 2014 já foi prorrogado, mas é importante ainda que o concurso de 2015 o seja. Está difícil sair um julgamento no fórum de... Bom, então a gente sabe que é impossível o tribunal cumprir com toda a demanda que ele recebe sem a nomeação de novos escreventes. Como o deputado falou, é claro, a gente vê todo dia nas notícias que o tribunal não consegue arcar com todos os processos que eles recebem sem que haja nomeação de novos escreventes. Os funcionários estão sobrecarregados. E é uma queixa também das associações, né? Pelo que a gente viu, as associações também estão em busca da nomeação de novos escreventes, também é uma luta na pauta deles. Essa ausência de nomeações, por óbvio, não impacta só na nossa vida, que não fomos nomeados, na nossa ansiedade, na nossa aflição, mas também na vida da sociedade civil, que deixa de ter os seus processos julgados, as suas demandas solucionadas, porque não por uma questão técnica, uma deficiência técnica do tribunal, mas porque realmente não tem funcionário suficiente para resolver essas demandas, e os processos levam 3, 4, 5 anos para serem solucionados. Com isso, né, também os juízes, os advogados, os defensores, membros da MP acabam se tendo também a vida deles atrapalhada um pouco, porque eles não têm a celeridade necessária nos processos, no atendimento nos balcões. Quem frequenta o João Mendes sabe o quão demorado é se conseguir ser atendido num balcão do João Mendes. Para tanto, a gente tem aqui alguns dados que coletamos no decorrer do concurso, de que faltam ser nomeados 3.615 aprovados, né? Foram nomeados 766 para a primeira região, e para o pessoal do interior foi nomeado 192 pessoas, restando ainda 3.615 nomeados. O número parece grande, mas é um número bem razoável e até pequeno quando a gente compara ele com a necessidade existente no tribunal por demanda de funcionários hoje. Do final do concurso de 2012, que ocorreu o vencimento agora em 2014, um pouquinho antes do nosso concurso, já acumularam 4.616 vacâncias. São dados oficiais que o próprio tribunal divulga, foi divulgado em fevereiro desse ano. De fevereiro para cá, que nós contabilizamos mais 508 vacâncias só nos últimos 3 meses desse ano, que dá uma média de 127 vacâncias por mês. Então, até o final do ano, até o fim desse ano, nós teremos 5.457 vacâncias, sendo que são 3.615 pessoas a serem nomeadas, ou seja, é possível nomear essas 3.615 e ainda só sobrariam vacâncias, né, que necessitariam de preenchimento para um novo concurso que poderia ser realizado em 2018. Desculpa, em 2016. 17. Para ilustrar tudo isso que a gente está falando, a gente trouxe um vídeo da região do Fórum de Serrana e acho que seria interessante a gente poder mostrar esse vídeo aqui hoje. Está difícil sair um julgamento no Fórum de Serrana, com poucos funcionários. A Justiça acumula processos e muitos anos para ter a decisão sobre algum caso. Regina veio ao fórum dar entrada em um processo de pensão alimentícia e está preocupada se vai conseguir. Pelo tempo que a advogada está falando que a justiça está demorando, a criança vai completar a idade de maioridade e eu não vou receber nunca. Selma acompanha a novela de uma espera que parece interminável. A irmã dela entrou com o processo há 9 anos e até hoje não foi para julgamento. Ela está sempre aqui procurando por justiça e não aparece, fazer 10 anos já e está aí.
sem... O Fórum de Serrana recebeu a pior nota entre os 6 da região de Ribeirão Preto, média de 1,72. A pesquisa foi feita pela OAB e avaliou mais de 50 itens, como atendimento, demora nos processos. E um cartaz fixado lá dentro, no cartório do Fórum, revela o motivo da nota baixa. Faltam funcionários e até estagiários. Não tem juiz titular. Os funcionários que ficaram estão trabalhando no limite. E a última frase pede a compreensão de todos. Difícil para quem só vê a pilha de processos aumentar. Angelita é a única advogada do estado que atua no tribunal. Ela mostra as datas dos processos que demoram, em média, 8 anos para serem julgados. Mas tem casos de até 16 anos. Sempre é cobrada pelos clientes que ficam sem resposta. Causa uma tristeza e causa um descrédito com que os processos são cuidados aqui nessa comarca. O coordenador das subsedes da OAB de Ribeirão Preto diz que já fez um ofício que será enviado para a Corregedoria do Tribunal, cobrando providências imediatas para o Fórum de Serrana. Justiça tardia não é justiça, então nós realmente estamos muito preocupados com essa situação e esperamos uma resposta imediata do Tribunal de Justiça. O coordenador da OAB diz que a prioridade é repor os 6 funcionários que saíram do fórum. Procuramos o Tribunal de Justiça para saber sobre o pedido da OAB. E a resposta é que assim que receber a avaliação, vai acompanhar o Fórum de Serrana para melhorar o serviço. Bom, essa situação ela não é exclusiva do Fórum de Serrana, né? A gente pode encontrar essa situação em todos os fóruns do estado de São Paulo, essa demanda, essa necessidade por novos escreventes. Só mais um dado, o CNJ ele divulgou um relatório no qual ele diz que cada escrevente cuida de 59 processos por mês, mais ou menos. Isso daria, por mês, no estado de São Paulo, 247 mil processos novos que estariam sem escreventes, com essa vacância de 4.187 vagas, se a gente já descontar as últimas nomeações que ocorreram no mês passado. Então, é uma situação bastante grave, é uma situação que traz um prejuízo sério à sociedade, porque sem escreventes, os processos não são resolvidos. E processo não é só um monte de papel, processo é a vida das pessoas, porque quando você tem uma demanda num processo, quem já passou por uma situação de processo, é advogado, tem essa rotina, sabe o quanto ter um processo na sua vida é algo que traz um estresse muito grande, a parte autora ou a parte ré do processo. Então, quando esse processo não é julgado, ele demora para ser julgado, ele traz prejuízos incríveis para as partes que estão litigando nele. Então, não é só uma situação nossa aqui de querer ser nomeado, mas é também uma situação de solucionar um problema público que está se apresentando. Passar a palavra, então, para o Roberto. Está funcionando? Primeiramente, eu quero agradecer aqui à casa pela acolhida, agradecer e saudar aqui o deputado Genasi, que, em primeira instância, já abriu as portas para a gente e nos recebeu de uma forma como não fomos recebidos em outros lugares que procuramos. Então, primeiramente, em nome da comissão e também representando todos os aprovados, eu gostaria de agradecê-lo. E pela admiração e respeito que nós temos por essa Casa de Lei, nós também agradecemos a acolhida. E é interessante que na reportagem nós podemos ver, ali em determinado momento, uma citação do saudoso Rui Barbosa, né, que a justiça tardia nada mais é do que a injustiça. E aqui, em primeira vista, dá a impressão de que nós falamos de 3.700 pessoas que querem um trabalho no Tribunal de Justiça. Mas não é disso que falamos aqui. Além de falarmos de 3.700 famílias que dedicaram momentos de estudo, dedicaram investimento financeiro, nós falamos também de uma sociedade
de um estado que é o maior estado do país no que se diz respeito à movimentação financeira, de um tribunal que é o maior da América Latina. Nós falamos de milhares de processos e nós falamos do não atendimento, nós falamos da morosidade, sendo que nós devemos prezar sempre pela celeridade, não é verdade? A precariedade com que a justiça se encontra hoje, ela é algo que só tende a piorar. O ex-presidente do tribunal, Dr. Nalini, já falava sobre uma possível crise judiciária por conta da falta de mão de obra. Há séculos atrás nós tínhamos a lei de talião, né? Então a pessoa pisava no meu pé, eu ia lá e pisava no pé dela. E isso se tornou algo ultrapassado com a justiça moderna. E a justiça moderna trouxe, através das leis, através dos advogados, através dos magistrados, o poder do governo, porque nada mais é do que uma representação do Estado, em julgar as demandas trazidas pela sociedade. Então, quando alguém me ofende, eu não vou mais lá ofendê-lo ou pisar no pé dele, não é mais olho por olho e dente por dente. E o cidadão hoje, com a evolução, com a tecnologia, com a internet, com a TV, no patamar em que andam, ele não pensa duas vezes em levar uma demanda até a justiça. Seja por conta de uma conta de luz que veio um pouco mais cara, e ele acredita que não é real, então vai entrar na justiça. Foi ofendido pelo vizinho, vai entrar na justiça. Foi ofendido pelo patrão, vai entrar na justiça. Isso é o que se ouve falar. Eu vou te processar, eu vou entrar na justiça, fala com o meu advogado. Mas de nada adianta falar com advogados, processar, entrar na justiça, se levar, como nós vimos ali na reportagem, 16, 18 anos para que o processo seja julgado. Até lá, nenhum de nós sabemos quem estará aqui. Eu não sei o dia de amanhã, não sei o próximo minuto como vai ser. Então, é importante que a justiça não seja tardia. E, para isso, é importante nós termos mão de obra para trabalhar em prol da justiça. E a justiça também tem um outro fator, que é a questão da credibilidade. Porque um mandado do juiz, se eu estiver errado, que me corrijam, mas ele deve ser cumprido, não é isso? Um mandado judicial, se é uma determinação judicial, ela é cumprida por todos que estão envolvidos nela. Então, há credibilidade naquilo que o juiz determinou, o magistrado. E, além dele, há credibilidade também na ação do agente servidor público, que goza de fé pública. A fé pública se adquire, não é com a confiança de um ou outro. A fé pública se adquire através do ingresso num cargo público que lhe permita isso. O cargo de escrevente, ele goza de fé pública porque ele assina certidões. E é muito importante que o escrevente esteja lá para assinar essas certidões, né? E onde eu quero chegar falando isso? Às vezes parece meio perdido a história, né? Mas tudo isso é para chegar na questão dos convênios, deputado. Nós temos muitos funcionários trabalhando na justiça emprestados por convênio com as prefeituras. Porém, nós temos também muitos relatos de funcionários trabalhando na justiça emprestados sem convênio. Então, qual é a transparência que se dá a esses convênios? Qual a duração desses convênios? É possível que um emprestado fique indeterminadamente lá no tribunal? É possível que ele elabore sentenças lado a lado com um juiz? Ele goza de fé pública para isso? Esse é um questionamento muito importante e alguns dados que eu levantei aqui eu vou passar para vocês agora, para que vocês tenham uma ideia. É apenas uma fatia do todo. Nós vamos falar um pouco de litoral e eu vou citar algumas outras cidades. Na região de Santos, na CJ de Santos, que envolve Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, nós temos 141 aprovados.
141 famílias aguardando. E nós temos 113 emprestados. 141 aprovados e 113 emprestados, deputado. Desses 113 emprestados, eu fiz contato via telefone apenas, né, porque no portal da transparência da prefeitura não houve resposta, mas me parece que não há convênio. Então, fica aqui já se alguém tem acesso para fazer essa pesquisa, não, como disse um colega um pouco antes do início da audiência, não acredite em mim, pesquise, porque eu pesquisei, eu não criei dados, eu pesquisei e todos podem pesquisar. Muitos sem convênios. O Tribunal de Justiça divulgou em fevereiro 80 vagas disponíveis na região. No mesmo mês que ele divulgou, nós tivemos pelo menos mais 15 aposentadorias. Porém, mesmo assim, os 141 aprovados não podem ser nomeados, sabe-se Deus por quê. Nós temos na Praia Grande funcionários desde 1997 emprestados. Em Taubaté, nós temos funcionário emprestado desde 1988. Em Suzano, desde 1987. Então, não pode nem se dizer que é um funcionário da prefeitura, né? Eu acho que já é uso capião do cargo. Ele já pode, inclusive, assinar sentença por uso capião. O que eu não duvidaria, né? Por relatos que nós temos. Nós temos também muitos menores empenhados no trabalho da justiça, através de supostos convênios, que eu não achei nenhum nos portais de transparência. Não fui até as prefeituras, é claro, porém, no portal da transparência, que é onde deveria constar, não constam esses convênios. Porém, os menores emprestados ocupam cargos, primeiramente, deputado, eu não sou contra o aprendiz, eu acho que ele está lá para aprender, mas é aprender, não assumir a responsabilidade de uma função. E nós temos menores desde 2012 atuando, completando 5 anos de atuação como menor em alguns locais. O aprendiz ele pode ser admitido a partir dos 14 anos, então eu imagino que esses que entraram em 2012 devam estar para sair esse ano, mais tardar, né? Alguns emprestados completam 20 anos de serviço, e assim vai. E essa é a principal situação que nos envolve hoje, porque não é uma luta injusta contra pessoas que ficarão desempregadas se nós formos nomeados. Serão pessoas que retornarão aos seus cargos, porque muitos deles são concursados nas prefeituras. Alguns contratados via CLT, outros concursados na prefeitura. Nós temos no tribunal trabalhando diretores de escola, agentes de segurança, cozinheira, merendeira. Nós temos todo tipo de cargo público municipal trabalhando no Tribunal de Justiça. E há relatos e testemunhos de que assinam como se escrevente fossem. O que é uma situação um pouco agravante para o caso, porque nós temos, então, nas mãos alguém que não tem a fé pública para exercer aquilo e exerce. É como se eu assinasse a nossa ata, deputado, em nome do senhor, colocasse meu nome aqui e falasse que sou um representante, como o senhor é representante do povo. Eu jamais poderia dizer algo parecido, longe de mim, mas seria como se eu, na ausência do senhor, assinasse sem a sua permissão. Porque os verdadeiros aprovados, creio que não autorizaram que ninguém assine em nome deles. E para não me estender muito, eu vou citar apenas mais um caso, que é o caso de Embu das Artes. Uma nova sede do Fórum foi inaugurada no dia 11 de fevereiro deste ano, com a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça. Um local que recebe 150 mil processos em andamento e cerca de 900 novos processos por mês.
são trabalhados neste local. O presidente, na ocasião, citou que, abre aspas, evidente que nós temos problema na administração da justiça e o grande mal que nós identificamos é a morosidade, fecha aspas. Então, identifica-se já que há morosidade. Há algumas semanas atrás, ele citou também em um evento que, para cada 3 aposentados, ele poderia nomear 2 pessoas, mas até agora nós não vimos isso, porque a colega citou, creio que todos ouviram, 127 aposentadorias por mês, o que daria direito a pelo menos 80 nomeações, se a minha matemática não está ruim, pelo menos 80 nomeações, e não ocorreram até o momento. Então, como esse fórum em Embu está trabalhando? Com emprestados. O prefeito de Embu, senhor Chico Brito, falou sobre a importância da solenidade e citou dados referentes à parceria da prefeitura e o Poder Judiciário, que resulta na cessão de 42 funcionários. Então, nós já temos ali mais 42 pessoas que deixam de ser nomeadas, porque há necessidade, porém, fica a dúvida, né? Praia Grande, 40, São Vicente, 14, Guarujá, 49, esses são os números de emprestados. E se nós formos seguir a nível estado, nós chegamos a 2.282 emprestados em todo o estado. 2.282 famílias de aprovados que dedicaram suas rendas familiares para estudo, abriram mão dos seus familiares durante esse período. Quem aqui não estudou para passar, levanta a mão, por favor. Todos estudaram, né, deputado? E muito. Não é um estudo fácil, porque se fosse fácil, dos 180 mil inscritos, não seriam apenas alguns aprovados, seriam todos, né? E todos abriram mão de suas famílias abriram mão dos aprovados. A sociedade clama por uma justiça mais célere. De nada adianta a polícia prender e o bandido ser solto, porque expira o prazo da prisão dele antes do julgamento e, sinto muito, mas nós não temos pessoas para trabalhar. A Corregedoria hoje tem uma equipe lá no Fórum da Praia Grande atuando sobre a 2ª Vara Criminal por conta das reclamações, a demora do julgamento. Então, o que eu coloco a todos vocês, meus colegas, ao deputado, a todos aqueles que tenham interesse, e também ao nosso representante do Tribunal de Justiça, que certamente receberá essas informações, é que há necessidade de nomeação. Já havia necessidade antes, hoje continuará existindo essa necessidade depois. E é só isso que nós pedimos. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos, então, abrir a palavra. Estou vendo lá o Itamar, vem aqui. Itamar Esperanto fez o concurso, é um aprovado para o cargo de escrevente. Ele é de Cubatão, ele é escritor, trabalha na educação. Ele gostaria de fazer uma intervenção. Pode ficar à vontade, Itamar. Se quiser sentar aí. Tá ligado? Tá ligado? Estão ouvindo aí? Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a comissão. Esse é o caminho. A coisa não é jurídica, não. A coisa é política. Agradecer ao deputado Carlos Gianazzi, que se lá em Cubatão, hoje, os 12 servidores da educação que foram processados, ameaçados de exoneração, se hoje nós temos um emprego, nós agradecemos a você, viu, Gianazzi, pelo apoio. Eu sou de Cubatão, meu nome é Itamar Esperanto, eu estou aprovado em Itapecerica da Serra. Eu escrevi uma pequena mensagem aqui, é breve. O escritor Bertrand Russell, Prêmio Nobel de 1950, disse uma vez que a estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista e a inteligência coloca-se na retaguarda para ver.
com a inalação do mercúrio sófico da indignação e amparados pela liberdade de expressão de nossa Carta Magna, é cedido e sabido de todos que urge a nomeação de todos os escreventes técnicos judiciários de todas as comarcas desse maravilhoso estado chamado São Paulo. Todos sabemos do imenso número de processos, que já foi citado, da falta de recursos humanos, que já foi citado pelos colegas, nos tribunais de justiça, e do considerável número de cargos comissionados. Estatísticas à parte, que todos devem saber aqui, atenho-me a este último quesito, os cargos comissionados. A sociedade chinesa, baseada no mérito, extirpou como um câncer os cargos comissionados. Por lá, todos os cargos públicos são preenchidos por mérito, com a veia balizadora do concurso público. E, não obstante, a China cresce 7%, mesmo com o mundo em crise, como alguns dizem estar. Desde que comecei a estudar para o Tribunal de Justiça, reprovei 6 vezes, passei na 7ª, sempre acompanhei o esgotamento das listas de todas as circunscrições judiciárias. Sei que o bom senso do senhor desembargador clama por novos escreventes e deve esbarrar na atitude contenedora do excelentíssimo senhor governador do Estado, cujas nomeações para todos os cargos sofreu considerável redução neste segundo mandato. Como compreendo que esse imbróglio não é jurídico e sim político, cabe ao governador reduzir os cargos comissionados, ou até mesmo extingui-los, em benefício de um serviço público baseado na presteza e no progresso, que muito alude ao nosso Estado. Vale um referencial da nossa última presidente, cuja autorização para a admissibilidade do processo de impeachment foi aprovado dia 17 de abril na Câmara dos Deputados. De tanto teimar nessas políticas falidas de pessoal, os cargos comissionados, sem dúvida, foi um dos motivos para o impeachment, porque tornou o Estado brasileiro inchado, ineficiente, causando a insatisfação das pessoas nas ruas desde 2013. Foi um dos motivos. Lembrando que, segundo o jornal Folha de São Paulo, o número de cargos comissionados em São Paulo, incluindo a administração indireta, já ultrapassa 15 mil. No governo federal, são 25 mil, para vocês terem uma ideia. Não queremos nada que é dos outros. Guimarães Rosa disse que quem escolheu a busca não pode recusar a travessia. E nenhum de nós, escreventes, que aqui estamos, recusamos a travessia rumo ao nosso sonho de ingressar no mais renomado tribunal do Brasil e da América Latina, cuja bandeira queremos defender com o exercício pleno de nosso cargo. Foram anos de preparação, de estudo, de noites adentro, para pleitear algo que não nos pode ser aviltado em detrimento de favores públicos a estes ou aqueles grupos. Como a frase do Nobel de 1950, que abre esse texto, que a inteligência sempre precisa dos desembargadores desse tribunal, sentem-se na retaguarda da verdadeira democracia e congele as estupidezes daqueles que sentam na primeira fila da hipocrisia e que querem continuar a transformar o Estado brasileiro em aparatos fisiológicos da inanição. Pela nomeação de todos os escreventes, já. Uma mensagem final. O Martin Luther King disse que mesmo o anoitecer totalmente sem estrelas pode anunciar a aurora de uma grande realização, que hoje seja dado o pontapé inicial. Essa prorrogação que houve do concurso não foi à toa, não. É que eles perceberam que todos vocês já estão agindo politicamente. Não estou falando partidariamente, não. Política na forma de participar, de questionar, de ir para cima, de ir para a rua, que nem nós fizemos lá na cidade, né, deputado Carlos Gianazzi? E por isso fomos processados. Obrigado a todos pela atenção e que Deus abençoe a todos. Antes de passar a palavra para o João Paulo, eu quero chamar o doutor Maurício Canto, que é um advogado e que está dando apoio aqui ao movimento de vocês. Ele também é presidente, ele coordena uma associação de advogados aqui, contribuintes da carteira do IPESP, que ele vai explicar o que foi a carteira aqui, uma carteira que foi golpeada aqui pelo ex-governador José Serra, que entrou em processo de extinção, mas graças a esse movimento organizado, nós revertemos uma parte dessa situação. Então, Maurício Canto. Antes de começar, em primeiro lugar, queria agradecer essa comissão, em nome do Roberto, Bárbara e Ceni, e ao professor Carlos Gianazzi, que é o Austão Gianazzi, defensor dos advogados do Estado de São Paulo. Até porque criou-se a figura do desaposentado aqui no Estado de São Paulo, advogados que contribuíram com a sua carteira previdenciária por mais de 40 anos e que ficaram sem essa aposentadoria. E, graças à intervenção do deputado, nós entramos com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, ganhamos em parte, e hoje nós estamos numa corte internacional, que é a OEA, o Tribunal
internacional, pleiteando para os contribuintes ativos, que são mais ou menos 15.600, aqueles direitos adquiridos, porque havia um contrato com o Estado, nós sempre contribuímos e, de repente, extinguiram a carteira em razão desse governo tucano, que é o governo que levanta a bandeira do Estado mínimo e, com isso, causa prejuízos. Vou falar agora em nome do cidadão, não gostaria que nem me chamasse de Maurício, porque eu sou um cidadão normal. E, antes de mais nada, eu queria colocar, são 40 anos de experiência. Eu me formei em 1976 pela Universidade de São Paulo, atuo desde 77 na advocacia do Estado de São Paulo, e posso dizer o seguinte, o desastre do judiciário brasileiro. Nós sabemos que hoje são 53 mil servidores do Tribunal de Justiça e mais ou menos uns 3 mil juízes. Só que o dinheiro, a demanda em dinheiro é para favorecer apenas esses 3 mil juízes. Hoje, os servidores vivem numa esparrela porque o tribunal só quer prestigiar a magistratura. E nós sabemos que a justiça, a verdadeira justiça, para funcionar, ela precisa do apoio técnico. E que nós estamos vendo agora estagiários menores de idade que ficam responsáveis por processos, e isso causa um mal-estar muito grande. Eu vou falar um pouquinho do meu bairro, Santo Amaro. Eu moro na periferia, ali no Jardim Santa Helena, Interlagos, e sempre atuei na região de Capela do Socorro. É interessante que o Fórum Santo Amaro, que abriga mais de 3,5 milhões de jurisdicionados, está na mão de estagiários com menos de 18 anos, e várias vezes os processos sumiram, e a responsabilidade fica para quem? Então, a nossa preocupação é a nomeação já desses 3.700 concursados, porque isso é importante, a justiça só funciona dessa forma, e lembrar que hoje é o processo eletrônico, não existe mais o processo físico. E qual é a agravante? No processo físico, o juiz, de repente, ele esbarra, cai o processo da mesa, ele esconde o processo, sei lá, no banheiro, afinal, você vê, no processo eletrônico, ninguém vê nada. Como está faltando funcionário escrevente, o que está acontecendo? Às vezes, para o juiz decidir apenas um despacho interlocutório, cite-se o requerido, o acusado, demora meses para que o juiz, o escrevente, possa abrir. Por quê? Porque não existe funcionário. Então, eu queria ressaltar a importância de vocês é a nomeação já, porque nós estamos com um déficit. Quantos processos tem o Tribunal de Justiça, a Justiça Ordinária Comum? Mais ou menos 50 milhões de processos. Em todo o Brasil, são 120 milhões de processos. E existe hoje uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal do Supremo, dizendo o seguinte: a mediação e a conciliação ela é importante, porque a justiça está falida. Mas, para ocorrer a funcionalidade da justiça célere, nós precisamos dos técnicos, e não podemos deixar na mão de estagiários. E a bem verdade é que o tribunal economiza no pagamento dos servidores, aceitando esses funcionários comissionados e esse estagiário, que o custo é menor. É uma privatização do Tribunal de Justiça com relação aos servidores. Então, a minha proposta, eu quero ser prático, falar pouco. Nós temos que entrar com o requerimento para saber qual que é o orçamento do Estado de São Paulo, quanto vai para os 53 milhões 53 mil funcionários, quanto se gasta e quanto se gasta com esses juízes. E aí dizer que são 50 milhões de processos, culpa de quem? Essa morosidade, porque não tem gente para trabalhar. Tem estagiário, tem funcionário comissionado que não entende nada da justiça e que está fazendo um papel simplesmente para tampar um buraco, para que os juízes fiquem mais com o dinheiro e os funcionários não recebam de forma adequada. Então, a nossa luta é, primeiro, solicitar, através de um requerimento de transparência pública. Eu sei que há uma crítica eficaz aí contra a presidenta Dilma, mas ela fez duas coisas importantes. A lei da transparência pública, que foi aprovada em novembro de 2011, a 12.547, que é um instrumento até de vocês para cobrar a nomeação, dizendo o seguinte: quantos processos nós temos? Que hoje aumentou o número de processos em razão do processo eletrônico. Saber qual é o número verdadeiro desses processos, quantos funcionários nós temos, qual é o volume pago aos 3 mil juízes, porque tem juiz aqui ganhando R$100 mil por mês, e o escrevente ganhando R$3 mil, R$4 mil, fazendo uma carga excessiva. Tem muito
funcionário afastado, você sabe disso, deputado, e é a hora de vocês tomarem a par disso. Então, eu acho que é bom criar uma associação, fazer esse requerimento, conversar com o gabinete do deputado Carlos Janazzi, que conhece profundamente a questão dos servidores públicos do Estado de São Paulo, e não dá moleza, porque a justiça ela é morosa e ela viola o bem jurídico mais importante, que é a vida. Um Estado democrático, para ter eficácia, tem que ter uma justiça independente e uma justiça que funciona. Se nós estamos numa crise hoje, a crise não é só do Executivo nem do Legislativo, a crise é do Judiciário, que hoje tem um aspecto mais messiânico de qualquer coisa. Eles estão fazendo a ditadura da magistratura brasileira, e a gente se esquece que tem funcionários que foram concursados, que foram aprovados e que não conseguem chegar lá. Por quê? Porque o tribunal não quer gastar dinheiro, ele só gasta com os penduricalhos, é auxílio paletó, é auxílio alimentação, é auxílio não sei o quê, sabendo que nós temos aí quase 4 mil para serem nomeados. E nós sabemos, eu acho que é um equívoco, aí quando você fala um aposentado para 2 na ativa. Na realidade, é um aposentado para 3. Não, o 3 para 1... Perdão, dá licença. Parece que o 3 para 1 é assim. Há mais ou menos 2 semanas atrás, em visita a um fórum, o presidente citou que para cada 3 pessoas que se aposentam, ele tem condição financeira de readmitir, ou seja, de nomear 2 para repor. Ou seja, 2/3 das aposentadorias ele pode converter em nomeação, financeiramente falando. Agora, essa questão que você levantou, de 59 mil feitos, um escrevente, gente, é uma loucura. Você sabe o que é um funcionário com 59 mil feitos? Eu acho que, na minha opinião, é muito mais. Eu não sei onde você foi buscar esse dado, mas eu fico meio assustado, porque a maioria dos funcionários, eu não estou querendo colocar aqui que vocês vão entrar numa esparrela e numa mazela danada, mas a realidade é que tem muita gente que está afastado, o deputado sabe disso, que não tem condições psicológicas, porque um funcionário hoje está atendendo muito mais que 59 processos, no meu entendimento. E posso falar isso porque eu atuo aqui desde abril de 1997. E, para finalizar, porque não quero ser enfadonho, vamos lá, o Fórum de Capela de Socorro, que foi criado, deputado, que não foi instalado, tá certo? Lá nós precisamos, sim, porque são mais de 1,5 milhão de jurisdicionados. E o nosso movimento, a DDPA, o Movimento de Defesa dos Advogados dos Direitos Previdenciários, está postulando também que seja instalado já esse Fórum de Capela de Socorro, porque existe uma demanda muito forte. E esse processo eletrônico realmente precisa de gente preparada como vocês, que é um concurso dificílimo. Queria aqui deixar o meu abraço especial, porque não é mole fazer concurso, e vocês estão de parabéns, mas quero que vocês levantem a bandeira junto com o deputado Carlos Janazzi, requerendo, através dessa lei da transparência pública, dados. Porque qual que é o orçamento hoje do Estado, deputado? Para o servidor... Do Tribunal de Justiça. 10 bilhões e 67 milhões de reais, é o orçamento de 2016. Agora, não há transparência em relação ao que se gasta com a magistratura e com os funcionários. Essa é uma luta que a gente tem travado aqui, porque você citou muito bem aí o auxílio paletó, auxílio livro, e para vocês terem uma ideia, existe um projeto do Tribunal de Justiça tramitando aqui dentro e constantemente o TJ faz pressão para que ele seja aprovado, instituindo o auxílio saúde para a magistratura. Nós obstruímos constantemente, nós não deixamos entrar na pauta de votação aqui esse projeto, que é um verdadeiro absurdo eles quererem que o projeto seja votado numa situação como essa. Nós temos denunciado exaustivamente os altos salários, esses salários, um juiz ganha 90, 100 mil reais, enfim. Então, uma boa parte do orçamento é para o pagamento, né, dos salários da magistratura, dos 3 mil juízes e desembargadores. E isso prejudica imensamente os servidores. Agora, só uma pergunta, você que é advogado, onde está a OAB? A OAB deveria estar defendendo também a nomeação imediata de vocês, porque os advogados sentem na pele, né, isso que o Maurício Canto falou aqui. É importante cobrar que a OAB aqui de São Paulo faça pressão em cima do Tribunal de Justiça. Eu acho que é até interessante vocês mandarem e-mails
para a presidência da seccional de São Paulo, cobrando uma postura da OAB de São Paulo com relação à nomeação de vocês, porque a OAB conhece profundamente a situação dos processos e da falta de funcionários. Pois não, Seni? O que acontece é o seguinte, a gente tentou contato com várias sedes da OAB, incansavelmente, durante esse período, desde a data que foi apresentada aí a nossa audiência. Eu acabei de receber do Fórum de Jandira uma moção de contratação de servidores que eu não tinha visto antes. Dá uma olhada aqui. E até o presente momento, né, a gente não tinha recebido nenhuma resposta referente a isso, ou tinha ficado de responder e não conseguimos realmente trazer nenhum representante. Inclusive, não conseguimos também um representante do TJ, e isso muito me espanta, né? Uma audiência pública relacionada ao TJ e não ter um representante aqui. Eu acho que faz falta muito grande, assim como faz falta de alguém da OAB. Eu acho que precisaria ir da parte contrária, né? Mesmo porque... E para finalizar, acho que é importante que esse grupo vá ao Tribunal de Justiça, leve essa reivindicação, faça lá a entrega oficial do requerimento de transparência pública, pedindo dados e informações, porque o risco de estar na mão esses autos de estagiários com menos de 18 anos é um negócio incrível. E eu temo por essa situação, porque nós estamos vendo isso no Estado de São Paulo, que é o maior Estado da Federação. O Tribunal de Justiça, como ele disse, é o maior da América Latina e é um Estado que não prestigia jamais a justiça ordinária comum. A falência está consagrada. E eu tenho uma proposta que eu fiz hoje, deputado, na comissão de escola, da educação? Da educação. Hoje estava-se lá discutindo um projeto sobre o projeto utópico sobre a presença dos escoteiros nos espaços públicos da escola pública. Eu disse o seguinte: o presidente atual do secretário de Educação, ele foi presidente do Judiciário Paulista, e hoje ele é um acólito, apenas um acólito do Executivo Estadual. Ele está com uma preocupação equivocada. Nós queremos, sim, montar já os núcleos de conciliação e de mediação nas escolas públicas, com o uso desse pessoal que foi aprovado, para que a gente possa viabilizar o funcionamento das escolas públicas. Só que o Estado fala, desde o primeiro momento, que não tem dinheiro, que o servidor ganha menos que o salário mínimo, o senhor sabe bem disso, deputado, quando, na verdade, nós não queremos. São 83 mil escoteiros no Brasil. A preocupação é o seguinte: nós temos que resolver essa demanda. São 50 mil processos hoje no Estado de São Paulo e 120 milhões de processos no Brasil todo. Essa judicialização tem que ser resolvida. E é através dos núcleos de conciliação e mediação. Isso é uma resolução do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. E a importância de vocês serem nomeados. Eu acho que vocês podem reclamar também, deputado, na minha modesta opinião, também para o Conselho Nacional de Justiça. Se ele pede metas a serem cumpridas para os magistrados, por que não pedir que vocês sejam nomeados para que essa justiça seja eficiente e célere? Essa é a grande bandeira. Vamos provocar o Conselho Nacional de Justiça, vamos provocar o Conselho Federal da Ordem de Advogados, vamos fazer os requerimentos ao presidente do tribunal, dando as informações, querendo saber quais são os servidores comissionados, quantos estagiários nós temos e qual é, hoje, o déficit de funcionários na Justiça Estadual, sob pena de a gente continuar na falência do judiciário brasileiro. E, na minha modesta e humilde opinião, se o Estado brasileiro hoje tem uma crise, é em razão da falta de credibilidade do judiciário brasileiro e do judiciário paulista. São vocês que vão fazer esse grande movimento, e a experiência são vocês, que são jovens, que podem mudar o rumo desse país. Obrigado, professor. Pessoal, olha, eu fui comunicado agora que dentro de 10 minutos, talvez haja o encerramento da sessão. Então, qual é a minha proposta? Que a gente faça uma suspensão provisória aqui da nossa audiência, a gente vá até o plenário, eu vou fazer uma intervenção daqui 15 minutos, eu vou ter direito à fala, de fazer um encaminhamento, então eu vou falar da presença de vocês. É importante que vocês levem as faixas, tem 2 faixas aqui, vocês tirem as faixas. Eu faço uma breve
manifestação, peço apoio aos deputados e depois a gente volta para cá imediatamente. Pode ser? Para a gente não perder o plenário, que é importante, porque está sendo televisionado ao vivo, também pela TV Assembleia. Então, é só atravessar aqui o corredor e a gente faz a intervenção e voltamos aqui em seguida.